o Atlético havia acertado algumas pendências com os jogadores. Contei isso na rádio, mas a audiência é rotativa. Tá falando disso de novo? Não vou falar de novo, não. E aí a informação ontem eu recebi que o Atlético havia pago, ou pagado, salários, férias, premiações e luvas. E que pagaria até amanhã, no último dia do mês de julho, o que estava pendente, que era imagem. Aí eu tentei com 2 jogadores, não confirmei. Quando foi à noite, 10h30 da noite, recebi um contato de um agente que me confirmou a informação. Falou, confirmo que o meu atleta recebeu luvas, férias, premiações, salários, e que até o dia 31, último dia do mês de julho, conforme prometido pelo Rubens Menin, e os jogadores, inclusive, eu falei semana passada, muito satisfeitos e confiam muito no Rubens Menin, gostam dele por perto, confiam nele. E aí ele falou, e uma outra coisa, Everton, que você não disse aí, que também foi pago. Os meses de comissionamento, ou de comissionamentos, foram pagos. Então, esse agente disse, eu confirmo pelo meu atleta e confirmo por mim. Aí o que eu fiz agora, enquanto estava no jogo aberto? Chamei um outro empresário de um outro jogador e perguntei a ele o seguinte, perguntei a ele o seguinte, senhor, cadê o negócio aqui? Senhor é muito bom. Eu falei com ele assim, senhor, ontem um outro agente me confirmou as informações de pagamentos, inclusive de comissionamentos. Você também confirma? E ele disse, boa tarde, tudo bem? Sim, não, tá tudo acertado, não há nenhuma pendência, porém, o que foi prometido até agora foi cumprido e não há nenhuma pendência com relação ao que eu havia perguntado. E a imagem será paga até a quinta-feira, também conhecido como amanhã. Então, um outro agente também confirmou. Ou seja, o Atlético, então, pagou todas as pendências. Então já entra em campo com o dinheiro na conta. É importante demais. Um jogo decisivo desse, como o de quinta-feira. Sabe o que é o melhor disso tudo, Guilherme? Prometer e cumprir, né? Isso. Não tinha que ter o problema. Exatamente. Não tinha que ter o problema. Mas quando o Rubens aparece é diferente. É diferente. Não, mas eu acho assim... Mas por que ele demorou tanto tempo para aparecer? Essa continua sendo a minha pergunta, né? Essa é uma grande pergunta. E que, assim, foi feito algum aporte para que o Atlético coloque tudo isso em dia? Eu acho que é um bom... Por que deixar a imagem do clube arranhar e perecer durante todo esse tempo? Todo mundo, né, Valor? Mas o principal do clube é o torcedor, Thiago. Não, mas eu entendo isso. Eu falo de arranhar. Quando você é dono de uma SAF, você acaba tendo a imagem imaculada numa situação como essa, velho. Que a responsabilidade se torna sua. Mas o limite para essas pessoas tomarem essa atitude, Elton, foi o que aconteceu na semana passada. Outra coisa que me informaram ontem, Parei. que não serve de subsídio para você, uma outra Senão informação. eles não deixam você falar, Elton, eu vou parar. Desculpa aqui, o Redneck. Eles não ligam para a gente, Michael. Por que você se vitimiza assim, irmão? Que vontade de tacar essa placa na sua cabeça? Para você irritar-se. Aqui. É por isso. Não, é porque me informaram ontem, fui informado ontem, uma pessoa lá do Parmeira me informou que abateram, né, a contratação do Rony. No negócio do Paulinho, não sabia disso, não? Você sabia? Não sabia. Não. Também não sabia, não. Isso é novidade total. Tá tudo pago. Novidade total. Você sabia disso, João? Não sabia. Também não. Isso é um fato novo, né? Isso é super fato novo. Estava conversando com uma pessoa do Parmeira para perguntar sobre o Paulinho, né? Porque o Paulinho também acionou o Atlético e tal, porque o Paulinho não recebeu as luvas. A parte dele, né? Da parte dele. Aí eu falei, aqui... A parte dele foi para contratar o Rony. Aí eu falei, mas não houve a antecipação? E essa fonte me disse, sim, houve antecipação. Eu falei, mas o Rony foi contratado, já pagaram? Sim, abateram no valor. Mas isso abateu lá em janeiro ou... Fevereiro agora? que o Rony chega. Quando eles pediram antecipação. Deve ter sido. Deve ter sido em que fevereiro. coisa, hein? Que coisa. Agora sim, fomos surpreendidos novamente. Agora sim, fomos surpreendidos novamente. Né? Mas que o Atlético não deixa essas coisas, questões salariais e de imagem e de premiação, acontecerem novamente. Pô, é muito fácil direcionar as coisas. E a gente aqui não tinha como, a gente acabava direcionando aos proprietários, são os donos da SAF. E eu creio que a imagem deles, essas imagens acabaram ficando arranhadas o tempo todo. Porque teve grito negativo no estádio, eu acho que foi uma surpresa muito grande para o próprio Rubens Menin, que estava no estádio no jogo contra o Bucaramanga, ter visto a fúria do torcedor atleticano naquele momento. E era uma questão, o próprio Rubens poderia falar assim, pô, mas é ingratidão? Para alguns pode até ter pensado nisso, mas para outros o entendimento
Você comprou, você assinou, você prometeu não ter esse tipo de problema novamente. E os problemas aconteceram. Então isso deixa o torcedor muito chateado. O torcedor é muito passional, o torcedor vai muito pela paixão. E se o seu clube está tendo uma imagem arranhada, sendo chamado de caloteiro, sendo chamado de que não cumpre as promessas, está com atraso de salário, tem jogador acionando na justiça, isso foi um baque para o torcedor atleticano. E aí ele tem o total direito de reclamar e de ficar frustrado. Como que você vai olhar para o seu clube, que é aquilo que você ama tanto, e você olhar, a imagem dele está sendo destroçada nos 4 cantos do país. Então fica uma mancha muito grande. E o torcedor se preocupava, quem vai negociar com o Atlético com uma mancha tão grande? Pô, o Atlético precisando de reforços, como que esses reforços vão chegar? Sendo que os salários estão atrasados. Um jogador vai aceitar entrar num olho do furacão desse? Então, que o Atlético não deixe isso acontecer novamente. A temporada é longa, o Atlético tem objetivos, ainda está vivo na Copa Sul-Americana, na própria Copa do Brasil, tem um campeonato aí pela frente que o Atlético tem como objetivo ficar entre os 6 melhores. Então, que o Atlético reaja, não só no Campeonato Brasileiro, mas que tenha um time firme, um time forte, um time consistente, um time que tenha espírito de luta, tenha entrega e tenha qualidade no jogo contra o Flamengo, que vai ser um jogo dificílimo, que o Atlético possa desempenhar, e mais uma vez, eu não falo pelo resultado de 1-0 contra o que o Atlético teve contra o Flamengo, mas de desempenho, que você pegando os jogos que o Atlético fez depois da parada para a Copa do Mundo de Clubes, o jogo contra o Flamengo foi um jogo que o torcedor atleticano viu e falou assim, cara, esse é o Atlético, perdeu, mas perdeu lutando, perdeu em detalhes, perdeu jogando melhor no primeiro tempo. O Atlético foi melhor que o Flamengo no primeiro tempo. O Atlético teve a possibilidade de pegar e fazer um resultado melhor no primeiro tempo. O Rony, tem sempre que lembrar do gol do Rony. O Rony perdeu um gol que não pode perder. Rony, se amanhã você tiver uma oportunidade como a que você teve no jogo de domingo, você não pode perder. Será uma grande oportunidade para você melhorar a sua imagem perante o torcedor atleticano. Para quem está nos acompanhando, a gente tem notícia boa do Atlético para dar, né? O clube há pouco oficializou a contratação do Alexander, né? O volante de 21 anos, que ontem me fez madrugar, viu, Júnior? 5 horas da manhã para Confins, para acompanhar a chegada do Alexander, fez os exames e assina até o final de 2029. Como eu disse, jogador de 21 anos e uma negociação que pode render até 8 milhões de euros ao Al-Ali Jeddah, da Arábia Saudita, que é o clube onde ele estava jogando. Então o Atlético deve desembolsar, a princípio, 6 milhões e meio de euros e com metas mais 1 milhão e meio de euros. Pode chegar então a 8 milhões. Ele, fica a dúvida, né? Se pode estrear ou não amanhã, porque depende do nome sair no bid da CBF, né? Ser registrado, ser oficializado para ser opção para o Cuca. Então, a princípio, né, a gente aguarda até sair a lista de relacionados que vai sair daqui a pouquinho para ver se o Alexander de fato vai ao Rio de Janeiro e o Atlético ainda aguarda esta regularização. Mas tá aí. Mas ele tava jogando lá. Tava jogando. Se não me engano, não atua desde o final de maio, né, porque tem a parada, mas ele tava fazendo pré-temporada na Itália e tá com ritmo de jogo. E o Cuca, a gente sabe que se o cara estiver pronto, ele põe para jogar. Foi assim com o Biel, que chegou, já estreou contra o Flamengo e há pouco também. Tem um tempinho? Lógico. Rapidão, tá? Teve um protesto misturado com o apoio da Galocura na porta do CT. E assim como aconteceu no final do ano passado, quando o Galo foi para a final da Libertadores, os jogadores estavam saindo no ônibus para Confins, desceram do ônibus. O Hulk conversou com os jogadores, ouviu também, o grupo ouviu as palavras de apoio, também as cobranças para um jogador, para o outro. O Hulk prometeu, né, que o Atlético vai se entregar ao máximo para conquistar essa classificação sobre o Flamengo, mas pontuou uma coisa, que sem a torcida apoiando, fica muito mais difícil. E no final foi aplaudido pelos torcedores do Flamengo. Essa informação, essa matéria completa está no itatiaesporte.com.br, daqui a pouquinho também vídeo nas nossas plataformas digitais. Então teve esse encontro muito importante, né, entre torcedores e jogadores antes dessa viagem para o Rio de Janeiro. Henrique, fica à vontade, tá? Quando tiver informação é só chegar. Vai agitar mais aí, viu?
Não vai parar pelo Alexander, não. Tá vindo um pacotão? Não sei se é pacotão. Tava ouvindo um comentário do Romano mais cedo, eu gosto muito dos comentários do Romano, ele falando dessa mudança de elenco, renovação de elenco meio silenciosa que o Atlético tá fazendo. Sim. É isso mesmo? Você sente isso também? Porque o Atlético, até pelo perfil dos jogadores, né? A gente vê o Biel muito jovem, 20 e poucos anos, chega o Alexander, 21. O Reinier vai ser anunciado em breve também, 23 anos. Tem o Paulinho, lateral direito do Vasco, 20 anos. Então o Galo vai pensando no futuro, né? Porque não adianta trazer jogador de 30 anos para pensar no hoje e depois você vai ter que renovar e gastar mais dinheiro. E a gente vinha falando aqui, desde o chamada, sobre o Alexander. Reforço do Galo, chegou ontem a Confins, viajou com o elenco para o Rio de Janeiro e agora já tem um nome publicado no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, e vai poder estrear contra o Flamengo. Então tá regularizado, tá com o grupo. Então o Alexander aí, reforço, volante, 21 anos, é a opção do Cuca para esse jogo tão importante, o primeiro das oitavas de final da Copa do Brasil. E o Atlético agilizou esse registro no BID, e a gente pode imaginar que essa agilização é para que ele seja titular amanhã? Cara, com o Cuca é assim, chegou, tá regularizado, joga. Chegou, né? Jogou. O Biel, né, o atacante, estreou no segundo tempo. Mas o Atlético tem uma carência muito grande na posição, né, de primeiro volante ali, e o Alexander veio para suprir isso. Vem treinando, tava numa pré-temporada na Itália, né, ele que tava no Al Ahly Jeddah da Arábia Saudita, fazendo essa pré-temporada na Itália, veio para BH, tá com condições físicas, então não me estranharia se começasse jogando essa partida contra o Flamengo. É considerado um grande reforço, o Alexandre Simões, que falou muito bem também dele, conhece o Alexander, o Simões que é tricolor, né, de coração, conhece essa cria de Xerém, ele começou no Fluminense. Pro Simões é um craque, né, o Alexander 100% é um craque, então eu acho que o Cuca tem essa opção e não vai abrir mão numa partida tão importante. Essa aí então, torcedor do Galão da Massa, Alexander já está liberado para poder estrear com a camisa do Galo e já fica à disposição para essa partida contra o Flamengo amanhã no Maracanã, a primeira partida da Copa do Brasil. Reforço aí super importante para o Galo nesse meio campo. Finalmente aí chega o volante que o técnico Cuca sempre pediu desde que chegou aí para comandar a equipe do Atlético Mineiro. Alexander agora, tomara que seja aí muito bem com a camisa do Galo, né? Se saia muito bem, corresponde aí à expectativa criada aí em cima do atleta que foi da base do Fluminense, foi vendido por Al Ain da Arábia Saudita e agora chega aí no Atlético Mineiro para dar essa retomada no futebol brasileiro. O Galo também quitou salários atrasados dos jogadores, pendências aí que o Galo tinha com os atletas. O Galo conseguiu quitar aí uma boa parte, faltando agora apenas os direitos de imagem. Então tá tudo aí praticamente acertado com os jogadores. E muito bom isso, antes de partida, né? É super importante na Copa do Brasil, os jogadores tudo aí com salário quitado, então acredito aí que é um gás a mais para essa partida contra o Flamengo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa.